muita gente como é que eu posso dizer, se limita, diz eu não consigo fazer isso. É porque não tem essa mentalidade que é o próprio Deus que vai fazer. Deus não nos pede para fazer nada que Ele já não esteja fazendo. E é isso que nós vamos aprender nessa noite, junto com esse homem que vai nos falar nessa noite através de toda a convocação de Deus. Esse texto que eu li de primeira foi para embasar aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas adorando a pessoas. Exemplo, aconteceu uma vez de nós estarmos na igreja, eu tinha acabado de sair da depressão, e foi a primeira vez que eu fui ministrar depois da depressão. E naquela noite, o manifestar do Espírito Santo foi total. Naquela noite se converteu, foi 7 vidas, não foi? Foi 7 vidas, Jair. 8 pessoas se converteram naquela noite. Mas foi um manifestar do Espírito tão profundo, que a igreja não conseguia ficar parada. Enquanto essas vidas se aproximavam para o altar, a gente estava tocando uma celebração. Imagine, eu dançando, correndo de um lado para o outro e os povos vindo, se convertendo. E as vidas não estavam resistindo ao agir do Espírito naquele lugar. E começaram a andar, uns para se reconciliar, outros para entregar a vida a Jesus. E aquela foi uma noite do poder de Deus naquele lugar. Aí depois, o que acontece? O homem atribui aquilo ao homem. Chegaram e disseram, deve ter sido por causa do louvor, que tocou aquele louvor. Nunca tocou na igreja, foi a primeira vez e foi uma celebração, foi o louvor. Não, foi porque a igreja estava orando. E atribuíram isso a pessoas e não ao que Deus estava fazendo. Então, depois daquele dia, murchou tudo de novo. Porque não deram a glória àquele que é digno de glória, honra e louvor. Por que eu estou falando isso? Porque foi exatamente disso que ele me lembrou. Quando ele me falou, se eu fizer agora, vocês vão dar ao homem aquilo que é meu. E ele não divide a sua glória com ninguém. E nós estamos nessa posição de dividir aquilo que é de Deus com os homens, quando os homens não têm condições de gerar coisa alguma. Na realidade, aquilo que o homem faz, outro pode vir fazer, vem desfazer aquilo que eu fizer. Mas aquilo que Deus faz, ninguém tem condições de desfazer. Já dizia Gamaliel, né? Quando estava perseguindo a igreja, ele disse, se isso for obra de homem, não vai avançar não. Mas se for de Deus, não tem quem impeça. Então, nessa noite, nós vamos lá para Juízes. É o homem da noite, nessa noite. Esse homem, Gideão, ele foi convocado pelo Senhor no meio de uma frieza que aquele povo estava vivendo. Esse povo passaram 40 anos vivendo em paz. Já diz Juízes 5. Depois da vitória do Senhor através da vida de Débora, então o texto termina dizendo que houve paz por 40 anos. E chega em Juízes 6 e vem falar de Gideão. Mas antes de falar de Gideão, o texto começa dizendo que o povo de Deus estava sendo afligido pelos os inimigos dele. Por 7 anos eles já estavam sendo afligidos. E o povo clamou ao Senhor. O texto diz que o povo buscou ao Senhor. Diz os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos, diz o versículo 1 do capítulo 6. E os medianitas, o texto diz que eles eram extremamente cruéis. Eles chegavam nas terras dos israelitas, eles tomavam toda a plantação, todos os animais que eles tinham, acabava com tudo. Eles só deixavam aquela terra quando já não havia mais nada para comer. E assim, dentro desse ambiente de escassez, de perseguição, de medo, o povo clamou ao Senhor. O povo de Deus é um povo teimoso. Ele só busca a Deus de coração quando ele é afligido, quando ele passa por provação, por escassez.
E é isso que aconteceu aqui no tempo de Gideão. O povo clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor do seu povo. E o Senhor está pronto sempre a ouvir o clamor do seu povo. Não importa o que você esteja vivendo hoje, o Senhor está disposto a responder o nosso clamor. Essa semana eu passei por uma situação tão difícil. A Jaiane ia fazer um exame que é parecido com a cirurgia, mas não é a cirurgia. É uma geografia para saber o tamanho, a extensão que está o aneurisma. E era um médico novo, que eu não conheço. E a gente já está há 4 anos com o doutor Rodrigo Pérez, que é o neuro que acompanha ela. E como a gente colocou na justiça, e a justiça deu ganho de causa a ela, mas, abri um parênteses, ela precisa ser atendida pelo médico do Estado, fazer o exame pelo médico do Estado, para poder ter direito a todos os benefícios que a gente já conquistou na justiça. E a Jaiane foi submetida a esse exame pelo médico novo. Mas, antes do dia, eu comecei a ficar ansiosa, inquieta, porque ela ia estar na mão de uma pessoa que eu não conheço. Faltava confiança, faltava, como é que eu posso dizer? Faltava eu ter uma certeza que ela ia estar na mão certa. E o que era que eu dizia, Senhor, eu estou entregando na mão de uma pessoa que eu nunca vi o meu bem mais precioso. Porque dentro, minha irmã, era só o exame, mas um exame que ela também pode ficar paraplégica só de fazer o exame. Então, eu tinha todo esse receio. E na véspera, de meio-dia para tarde, eu fui tomada por uma inquietação tão profunda que a minha mente foi dominada por aquilo. E eu comecei a ficar com medo, muito medo em silêncio. E Deus estava tratando comigo e com ela na mesma proporção. E quando ela chegou em casa, ela falou, a gente está sendo tratada por Deus mais uma vez. E com essa situação, Deus me trouxe algo maravilhoso e disse, eu estou tirando você desse lugar da confiança no homem para um lugar de dependência em mim. Você está confiando demais no doutor Rodrigo, naquilo que a medicina pode fazer, porque ele é o melhor, porque você já está acostumada com ele. Eu quero tirar você desse lugar de conveniência, de conforto, de estabilidade, de certeza. Eu quero levar você para um lugar de dependência, quando você já não espera nada do homem, mas sim de mim. Então, naquela manhã, na manhã da gente ir para Maceió, antes de eu ir para Maceió, ele trouxe o texto onde Moisés diz assim, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Aí eu disse, eu entendi, Senhor, o que o Senhor quer tratar. Quer tratar o quanto eu confio no Senhor e não naquilo que o homem está fazendo e pode fazer. Então, Deus me tirou daquele lugar. E é isso que ele estava fazendo com Gideão. Gideão estava com medo. No lugar de prensar uva, ele estava debulhando trigo. Escondido com medo. E Deus foi buscar esse homem no lugar de medo, para levantar ele como general de um exército. Levantou um homem que ninguém daria nada por ele. Nem ele mesmo dava nada por ele. Imagine as pessoas de fora. Deus levantou aquele homem do lugar improvável para o lugar de honra a Deus. Deus tirou ele do lugar de medo para o lugar de ousadia. Deus tirou Gideão do lugar que ele nunca imaginou que sairia para um lugar de destaque. E foi assim que Deus encontrou Gideão por conta da oração de um povo. Um povo que estava clamando por socorro. Deus levantou, como Gideão mesmo diz, o menor da tribo. O mais desprezado da família do seu pai. Aquele que ninguém dá nada. Porque essa é a única forma da glória de Deus ser revelada. Deus não busca ninguém que seja capaz,
que seja capacitado, que tenha instrução. Olha eu aqui. Eu sou prova viva disso. Gente, eu estudei até a 5ª série porque eu pulava o muro da escola. Eu não estudei nada. Eu vim estudar depois de velha. Quer dizer, eu fiz um teste. E quando eu fiz o teste, eu tinha o 2º grau completo dentro do teste. Eu nunca vi um negócio desse, só o Espírito de Deus. Gente, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir a que são. Essa é a única forma do nome dele ser exaltado e glorificado. Deus me tirou de um casamento opressivo. Não, opressão não. Agressão, eu apanhava de barra de ferro e de facão, gente. Eu tive metade da minha cabeça afundada e eu não sei como ela voltou para o lugar, mas ela voltou. Eu tive todos os meus dentes quebrados pelo um cabo de facão, gente. Era para ser uma louca, dependente de medicamento, por tudo que eu passei. Mas Deus decidiu exaltar o seu nome através da minha vida. E é para isso que nós estamos aqui, para que o nome do Senhor seja exaltado através de nós. Você que se acha pequeno demais, você que se acha limitado é aquele sem limite. Limitado, Deus quer usar você. A oração e o clamor do povo vai alcançar a sua vida. Quando nós dizemos, eis-me aqui, você já está lá, catalogado no livro de Deus, para quando um povo clamar por socorro, Deus enviar você. O menor desta casa é aquele que o Senhor vai levantar. Vai levantar, vai preparar, vai fortificar para treinar um exército para glorificar o seu nome. Todo o plano, o propósito de Deus é um só: trazer glória para o seu nome. Não há outra, porque eu sou preferido. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos preferidos. Deus está em busca de corações dispostos a obedecer ao som da sua voz. Quando o anjo apareceu a Gideão, e ele disse, varão valoroso. E ele não se via dessa forma. Mas o que Deus estava declarando sobre a vida daquele homem era o que Deus tinha criado ele para ser. Todas as vezes que Deus diz algo sobre mim, sobre você, Ele já nos criou para ser aquilo. Quer dizer, aquilo já está em nós. Não vai ser gerado agora porque Deus falou, já existe. Ele não olha para mim, para você e vê a nossa limitação, não. Ele olha e vê um guerreiro valente, disposto a conquistar e adentrar em lugares que ninguém nunca adentrou. Eu quero lhe dizer nessa noite que essa noite é noite de preparação de um exército para a glória de Deus. E é a glória que vai nos guiar nessa trajetória. E quando você for convocado, que Ele vai lhe convocar, senão Ele não traria uma palavra como essa nessa noite, Ele vai lhe convocar. Lembre-se do que foi falado nessa noite, o que vai ser falado até o final dessa palavra, sobre o que você tem. E sobre para que Ele está levantando você. Para a glória dEle. Não esqueça que Ele não divide a glória dEle com você. Nem comigo. Nem com ninguém. É única, exclusivamente para Ele. A Bíblia diz que todas as coisas é para Ele. Tudo é para Ele. Então aqui Ele chama Gideão, no meio da escassez, no meio da perseguição, no meio do medo. Ele levanta aquele homem. Mas Ele levanta aquele homem. E para aquele homem começar a andar segundo a vontade de Deus, ele precisa primeiro derrubar o que existe na sua casa. Tudo começa dentro de nós e aonde nós habitamos. E quando o anjo convoca Gideão no capítulo 6, e o Senhor, no verso 15 do capítulo 6, ele diz, mas o Senhor, como posso libertar Israel? Ele pergunta a Gideão, meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menor
o menos importante da minha família. Aí o texto 16 diz: certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os medianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Eu acho muito bonito isso. Você vai destruir como se fosse uma só pessoa. Sabe quantas pessoas tinha no exército? 135 mil pessoas. E Deus disse que ele ia destruir como se fosse uma só pessoa. Olha o medo. Você vê um negócio grande, mas Deus não está dizendo que você vai? Deus disse que você vai destruir como se fosse um só. Deus estava preparando Gideão para algo grande. Deus estava fazendo com que ele pensasse: eu vou ter que lutar. Se eu vou ter que lutar, eu preciso estar preparado para a luta. Veja onde a gente vai chegar nessa noite. Eu gosto demais dessa palavra. Eu gostei demais quando Deus me deu essa palavra para eu trazer para aqui. Eu amei quando Deus me deu essa palavra. Ele começou a preparar Gideão a partir do primeiro encontro. Você vai derrotar. Gideão já tinha uma noção da quantidade dos inimigos, dos medianitas. Ele já tinha uma noção. Mas o texto, você vai ver isso no capítulo 8, a quantidade que tinha. Eu não vou falar sobre isso, mas depois você pode ver em casa. Em Juízes 8:10 diz que eram 135 mil homens. E durante o texto a gente vai ver que os camelos, os animais deles eram incontáveis, como a areia do mar no campo de batalha. Mas vamos seguir, chega lá. Vamos chegar lá. Então o texto diz que ele ia lutar como se estivesse lutando só com um homem só. E aí, no verso... Deixa eu ver aqui. No verso 24, do mesmo capítulo 6. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e chamou de Javé Shalom. O Senhor é a nossa paz. Então, primeiro ponto. Deus nos chama e nos dá a paz para cumprir o propósito e o plano dele. Ele reconheceu que ali naquele momento, que ele viu que era o Senhor que estava falando com ele, ele construiu um altar, declarando: o Senhor é a minha paz. Então vamos seguir até hoje. Esse altar está em Ofra, no território do clã de Abinazé. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos. Olha o verso 1. O verso 1 do capítulo 6. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos medianitas durante 7 anos. E aqui no verso 23, ou 25, naquela noite o Senhor disse a Gideão: toma o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos. Os 7 anos de perseguição, de escassez do povo do Senhor ia ser sacrificado através daquele touro. Tudo que o povo tinha passado ia subir como oferta suave diante do Senhor. Toda a aflição que você tem passado, toda a escassez que você tem passado, durante o tempo que você tem passado, está subindo como cheiro suave e agradável a Deus. Porque na mesma proporção que os israelitas passaram 7 anos de escassez, o touro que ia ser oferecido ao Senhor tinha 7 anos. Era o tempo de provação, ia ser sacrificado e o Senhor ia receber como sacrifício do seu povo. Eu gosto demais da palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Então o texto diz que naquela noite ele derrubou o altar que seu pai fez. Antes de ser chamado, de fazer algo para o Senhor vai mandar eu e você olhar para a nossa própria vida, olhar para a nossa casa, ver os ídolos do coração, que tem uma fábrica de ídolo, se chama coração. Facinho, facinho, nós seres humanos construímos um Deus. Basta a gente ver algo que a gente nunca viu e viver algo que a gente nunca viveu. Quando a gente está orando, aí vive uma experiência tão profunda com o Senhor. O que é que a gente quer da outra vez? Fazer do mesmo jeito que fez da primeira vez. Aí já quer levantar um padrão. Aí rapidinho constrói um Deus ali. Poxa, por que o Senhor não veio hoje? Porque eu não sou um Deus de padrão.
Eu sou um Deus de multiforme graça. Eu me movo de todo jeito. Ninguém vê o Senhor alcançar homens e mulheres da Bíblia da mesma forma. Ele se move. Quem foi que viu aqui na Bíblia outro texto que ele apareceu como sarça ardente? Ninguém. Pois é, foi só com Moisés. Quem foi que viu colocar o sacrifício como Gideão colocou e o anjo tocar a vara e aquilo sumir? Quem foi que viu ele fazer isso? Pois é, só foi com Gideão. Ele não repete. Sabe por quê? Para que eu e você não criem um padrão de Deus se mover. Ele quer nos libertar. Ele sabe que a gente tem costume de fazer isso. O povo que viu o mar se abrir, os egípcios morrer, quando Moisés subiu ao monte para receber a lei, sabe o que foi que fizeram? Um bezerro de ouro, e ele deram o nome do bezerro de ouro de Iavé. Chamaram o bezerro do Senhor. E quem fez o bezerro? O sacerdote, Arão. O bezerro. Quem foi que disse que tomou forma? O bezerro tomou forma sozinho? Não, ele colocou o que tinha no coração. Então, nós temos facilidade para isso. Então, o que Deus faz aqui com Gideão, ele disse, pega um touro do teu pai, sacrifica e derruba o altar que teu pai fez para Baal. Entra na tua casa e derruba aquilo que o teu pai construiu. Entra na tua vida e derruba os altares que você construiu. E o anjo diz, derruba o altar que teu pai fez para Baal. Corta o poste que eles fizeram lá e no altar. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, no altar, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado e sacrifica o touro sobre o altar como holocausto. E use como lenha a madeira do poste de acera que você cortará. E Gideão não se deteve. Não, na minha casa está tudo bem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, Gideão não reteu. Se o Senhor disse, eu vou derrubar. Eu vou começar pela minha casa. A primeira batalha que eu preciso vencer é na minha vida. É dentro do meu lar. Qual é o Deus que nós temos adorado verdadeiramente dentro do lar? Longe dos olhos das pessoas, longe dos olhos dos pastores. Qual é o Deus que está sendo edificado na minha casa? Porque a partir daí, da decisão que eu tomar de sacrificar e levantar um altar ao Senhor, o Senhor vai me usar para a sua glória. E a partir daí, Gideão, ele era medroso. E olhe que ele foi contra o próprio pai. Meu Deus, meu pai vai me matar. Ele pensou isso. Meu pai vai me matar, que eu estou destruindo aquilo que ele construiu. Mas vale obedecer aos homens ou a Deus? Mesmo diante do medo de sofrer na mão do seu pai, ele obedeceu. Se eu e você queremos ser usados pelo Senhor, é necessário obedecer. Faça uma varredura na sua vida. Olhe para dentro de si. Quem é que governa a sua vida? Quem é que dá ordem na sua vida? Quem é que está em primeiro lugar? O reino de Deus ou a sua vontade? Comece a olhar para dentro de você. Pare de olhar para o lado de fora. Você não pode consertar o lado de fora. Você só pode consertar o que está dentro. Porque é a partir do que você vê dentro. Peça ao Senhor que sonde o seu coração. Faça como Davi, sonda, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum sentimento mau, algo que não te agrada, para que eu abandone, para que eu sacrifique e levante um altar em honra ao teu nome. Deus quer que a gente faça essa análise primeiro da nossa vida, da nossa conduta, das nossas escolhas. Porque o coração fala do que a boca está... olha, o contrário, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, o que é que eu falo durante os meus dias? Com que eu gasto meu tempo pensando? Isso é tudo para a gente analisar e ver em qual lugar Deus está na nossa vida, se é que Ele está.
Então, esse é o primeiro ponto para que Deus me levante. Eu preciso analisar a minha vida, porque Deus me chama. Ele chamou Gideão sabendo que a sua casa servia a Baal. Isso não impediu dele chamar, mas também vai impedir dele prosseguir. Ele precisava fazer aquilo para mostrar a obediência ao Senhor. E que ele precisava fazer aquilo para mostrar que ele estava disposto a obedecer ao Senhor. E aí segue Gideão. E a partir daí, Deus o levanta. Tem aquela conversa do pai dele e tal. Então, no verso 33 do capítulo 6, o texto diz assim: pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jeareel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. Os homens do clã de Abinezer o seguiram. Também enviou os mensageiros a tribos de Manassés, Aser e Zebulon e Naphtali, convocando os seus guerreiros, e todos atenderam o chamado. O texto diz aqui que depois desse acontecimento, derrubar esse altar idólatra, o Espírito do Senhor tomou posse da vida de Gideão. Porque não tem como haver dois governos em um só lugar. É preciso tirar um para entrar outro. Então, a partir daí, Deus tinha livre acesso na vida de Gideão. E por isso, por ele já ter sido escolhido pelo Senhor, agora ele estava capacitado pelo seu Espírito. O texto diz que Gideão foi tomado pelo Espírito do Senhor e no mesmo instante ele tocou a trombeta anunciando um novo tempo. Ele estava chamando o povo para um tempo novo, convocando homens guerreiros para guerrear em nome do Senhor. E o texto termina dizendo que todos atenderam o chamado. É o Espírito que testifica no meu espírito que somos filhos. E por isso nós nos unimos em um só propósito. Aqui, aquele toque, aquela voz de trombeta através da boca de Gideão, estava dizendo assim: Deus está convocando um povo para lutar em seu nome e em seu favor. E todas aquelas tribos ouviram a convocação de Gideão e se uniram a Gideão. E a partir dali, aqueles homens começam a ser treinados. A Bíblia não fala sobre isso, mas fala desse ajuntamento de homens. E Gideão, por saber da força militar do exército inimigo, ele teme e ele pede uma prova ao Senhor. Ah, Senhor, eu vou deixar a lã para o Senhor molhar desse lado. Ah, Senhor, eu vou deixar a lã para o Senhor molhar do outro lado. Molha em volta da lã. E Deus, em nenhum momento Deus diz: eu não vou fazer isso. Porque nesse trajeto Deus estava fazendo, sabe o quê? Curando Gideão. Estava libertando Gideão do medo, do receio. Até o último momento, Deus estava preparando aquele homem para viver na dependência de Deus, porque o medo nos trava, nos paralisa. E Deus estava o tempo todo tratando com Gideão, não acusando, mas dizendo assim: eu vou fazer para provar que você é escolhido e você pode. E em todo o tempo, Deus trabalha em nossa vida com o mesmo objetivo, de nos libertar daquilo que nos limita. Sempre, Deus nunca vai nos acusar. Ele quer nos libertar daquilo que nos paralisa. Sempre, porque Ele tem algo maior para fazer através de mim e de você. E Ele não vai parar de preparar você para isso. Ele não vai parar de trabalhar em mim e em você para isso. Ele não vai desistir dos planos que Ele estabeleceu para mim e para você. Ele sabe que nós estamos com medo. Ele sabe que nós somos limitados dentro dessa vida. Mas sabe o que Ele decide? Eu vou usar você assim mesmo. Eu quero você assim mesmo. Você é precioso aos meus olhos.
Aquilo que você não pode fazer, Alexandre, eu posso fazer através de você. Aquilo que você é limitado, eu posso dar ilimitado através de você. Eu posso usar você como eu bem quero, para aquilo que bem quero, só basta você me ouvir. E tudo aquilo que Gideão pediu ao Senhor, o Senhor ouviu e respondeu conforme o pedido de Gideão. E chega o dia da batalha. Gideão está com quantos homens? 35, 32 mil. Gideão convoca e diante daquela convocação tem 32 mil homens. No capítulo 7, começa a peneira de Deus. Começa Deus trabalhar para que sua glória apareça totalmente. O texto diz, Gideão e todo o seu exército, capítulo 1, versículo 1 do capítulo 7. Gideão e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Orede. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão, você tem guerreiro demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os medianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo, quem estiver com medo, assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. E o texto diz que 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10 mil. Então Deus diz, tem gente demais para guerrear. E se vocês forem nessa quantidade, vocês vão dizer que foi vocês que venceram. Não eu. Você já percebeu como essa igreja tem menos gente? Tem menos gente aqui nessa igreja, né? Será que o Senhor não está dispersando os medrosos? O que é que o medroso faz? A atitude do medroso, ele é assim. Ele está com medo, mas ele vai junto com a multidão. Ele não faz nada. Ele só está ali no meio. Ele vai, no fogo dos outros. Mas ele está morrendo de medo. Não faz nada. Quando vem o resultado positivo, ele diz, eu fiz isso. Sem ter feito nada. Mas se vier o negativo, ele diz, ainda bem que eu não fui. Eu sabia que não ia dar certo. O medroso, ele é assim. Então, são esses que Deus, olha, vá para casa, vá. Volta para casa. Gente medrosa, o texto diz que era os medrosos e os assustados, aqueles que vão só no fogo, no calor do momento. Eles são muito do calor do momento, mas eles não permanecem. Eles vão muito pelas emoções, mas eles não são firmes na decisão. Eles não andam por fé, eles andam pelo aquilo que sentem. São esses que Deus está dizendo, vá para casa, vá. Vão para casa. Esses que estão movidos pelas suas emoções, vão para casa. Porque senão vocês vão se vangloriar através daquilo que eu vou fazer. Ele sabe que foi Deus que fez, mas ele quer pegar um bigu na carona. Um biguzinho. E Deus não tem carroça. A única carroça que ele levou foi para nos transportar do reino das trevas para o reino do seu filho amado. E só quem contém essa carroça é Jesus. Porque só quem transporta as pessoas é Jesus. Então, as pessoas querem pegar bigu naquilo que Deus está fazendo. O medroso, ele é assim. Ele não faz nada, mas na hora de pegar bigu nas coisas de Deus, ele pega. Então, ele está roubando aquilo que é de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, aqui, 22 mil fica para trás. Restam 10 mil, diz o texto. E o Senhor, porém, verso 4 do capítulo 7. E o Senhor, porém, disse a Gideão, seu exército ainda está grande demais. Agora, imagina um cabo medroso, perdendo todo o exército que ele já tinha. Esse povo já estava pronto. Ele disse, meu Deus, como é que eu vou? O Senhor disse que eu vou derrubar tudo como se fosse um só homem. E está deixando, imagina a cabeça, eu começar a pensar como um homem. Que Gideão era um homem. E começar a pensar, meu Deus, o Senhor está tirando tudo aquilo que, todo o nosso poder de força, de um exército forte, o Senhor está tirando. Mas é isso que Deus faz. Deus começa a tirar toda a nossa estabilidade para que, lembra da história da Jane que eu contei?
Ele estava tirando toda a estabilidade para que eu confiasse no que ele podia fazer e não naquilo que o homem podia fazer. E é exatamente isso que Deus está fazendo aqui com Gideão. Porque senão as pessoas vão dizer que foi Gideão que derrotou o exército. Não foi Deus, porque ele tinha 35 mil. Embora, comparado aos 135 mil, era nada. Mas ele ia se gloriar a si mesmo por conta da quantidade, e Deus sabe disso. Então diz, você ainda tem 10 mil, leve esse povo para a fonte. E diz o texto no verso 4, leve este povo para a fonte, e o Senhor diz assim, que eu os provarei, para determinar quem irá com você e quem não irá. O texto diz que o próprio Deus vai provar aquele povo na fonte. E diz assim, quando Gideão desceu com os guerreiros, eram guerreiros, o texto diz que eram guerreiros, preparados na batalhas, homens treinados no campo de batalha. Então o texto diz, quando ele levou os guerreiros até a fonte, o Senhor disse, separe os homens de 2 grupos. No grupo, coloque todos que bebem água com as mãos, lambendo como faz os cães. E o outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam a água das mãos e os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. Então aqui há uma forma de Deus preparar a pessoa. O que significa esses homens, esses 300 que beberam água na mão? Você já viu um cachorro bebendo água? Porque aqui comparar com um cachorro. Ele abaixa só a cabeça, ele não se curva por completo. E os olhos dele estão sempre atentos. Se você passar na frente do cachorro bebendo água, ele olha para você. Ele está, o quê? Vigilante. Atento a qualquer ataque inimigo. Então, esse é o critério. O que é que 1 Pedro diz assim? Vigiai. Sejam sóbrios e vigiai. Porque o inimigo vive ao seu derredor, esperando um momento para lhe dragar. Então, as pessoas que precisavam estar ali para lutar junto com Gideão, eles precisavam ser vigilantes, ser sóbrios, estar atento em todo o tempo. Nem bebendo água, eles ficam à toa. Mesmo bebendo água, eles estavam vigilantes, sabendo que o exército inimigo não estava ali, mas eles podiam, a qualquer momento, armar uma emboscada. Aqueles que se dobraram ficaram à vontade, dizendo, não tem nenhum inimigo por aqui, eu vou me deleitar nessa água. Deus disse, esses também podem mandar para casa, porque eles confiam naquilo que os olhos podem ver e não naquilo que pode acontecer. Por isso que nós somos chamados a ser vigilantes. E a partir daí, Deus separa aqueles 300 homens. E naquela mesma noite, Deus manda Gideão, eu quero concluir, nesse instante, em nome de Jesus, senão eu vou para 10 da noite, se deixar, eu tenho que olhar para o relógio, senão eu vou para 10 da noite, Davi. Esse é meu problema pregar. Tem que botar um bico, que nem um encontro, que fica aquela plaquinha assim levantando. Ainda bem que o relógio está bem aqui, bem pertinho de mim. Então, naquela noite, Deus fez com que Gideão, ele disse assim, vá no exército inimigo, que eu vou entregar ele nas tuas mãos. Vai observar o campo, E chega lá, ele encontra 2 soldados daquele exército inimigo conversando. Ele diz, rapaz, eu tive um sonho de um pão de cevada. Que conversa, minha gente. E Deus, como Deus é simples. Um pão de cevada rolando. Aí o outro diz, rapaz, isso aí é Gideão. Tem a ver. Mas a Bíblia diz que naquele momento Gideão se encheu de coragem por ouvir aquilo que os inimigos estavam falando sobre ele. Ele tinha uma visão limitada de si mesmo, mas o inimigo via ele como um gigante, capaz de esmagar um exército inteiro. A forma que você se vê, quando o inimigo não vê você daquela forma. Satanás tem medo de mim e de você. Sabe o que é que Satanás trabalha? Para que eu e você não conheça a Deus. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, ele começa a temer esse povo. Então, quando aqueles homens disseram, rapaz, esse pão é Gideão que vai descer e nos esmagar. Ele disse, eu sou o cara, eu
sou o cara. Ele se encheu de coragem. Em nenhum momento ele tomou para si, porque Deus disse, vai lá que eu vou entregar a vitória a você agora. Deus colocou a palavra na boca dos inimigos de Gideão. E assim como ele colocou as palavras, ele também colocou a vitória no coração de Gideão. A palavra do Senhor diz que de imediato Gideão chegou no acampamento e disse, levante-se, o Senhor deu a vitória em nossas mãos. E ali quando Gideão sai, veja um homem cheio de coragem, ele já saiu do acampamento inimigo com a estratégia pronta. E ele chega lá no acampamento. Deixa eu ver aqui onde eu estou empolgada, minha gente, com essa palavra. Eu estou tão empolgada. O texto diz no verso 15, quando Gideão ouviu o sonho e a interpretação, prostrou-se e adorou o Senhor. E voltou para o acampamento de Israel e gritou, levante-se, o Senhor entregou. É o que eu falei, tá vendo? Eu não tinha lido não, gente. Mas veio, tome, eu estava certa. Os medianitas em nossas mãos. E em seguida dividiu. Olha a estratégia do Senhor. Ele viu. Quando ele ouviu o que falaram, ele se encheu de uma coragem do Senhor. E com a coragem veio a estratégia. Quando você recebe a ousadia do Senhor, ele nunca vai deixar você. E agora eu vou fazer o quê? Eu estou achando, não, ele já lhe dá a estratégia. Ele já lhe dá o que você precisa fazer. Ele ouviu isso da boca dos medianitas? Não! Ele só ouviu que era o pão que ia derrubar tudo. Mas ele já chegou onde o exército estava com a estratégia pronta. E ele começou, a Bíblia diz aqui, em seguida dividiu os 300 homens em 3 grupos. E deu cada um uma trombeta, um vaso de barro e uma tocha dentro. Uma estratégia. Deus colocou uma estratégia no coração de Gideão. A vitória é do Senhor, mas a estratégia Ele dá àqueles que o servem. Porque Deus nos chama, nos convoca para participar da sua glória. Contemplar a sua glória. Enquanto Ele age, Ele vai permitir que eu e você participe daquilo que Ele está fazendo. Ele não vai deixar nem eu, nem você de fora daquilo que Ele está fazendo. Nós vamos ficar assim como um abestalhado. Nós vamos ficar abestalhados diante daquilo que Ele está fazendo. Essa é a glória de Deus. Não é minha, não é sua, é de Deus. Nós vamos só contemplar como o nosso Deus é glorioso. Ele é general de guerra. Ele tem a estratégia certa para o seu povo. E Ele nos convoca nessa noite, junte-se a mim para ver a minha glória sobre essa igreja. Essa é a convocação do Senhor. E Ele diz, divide em 3. Lembre-se que quando Ele dispensou lá os 700 dos 1000 que sobrou, Ele pegou, o texto diz no capítulo 7, quando você for ler todo, Ele pegou toda a provisão que eles tinham. E nessa provisão veio trombeta, o vaso de barro e a tocha. Mas para que serve isso? Para quem se preparou para uma guerra? Eu vou fazer o que com isso numa guerra? Ninguém questionou isso. Eles obedeceram a ordem de Gideão. Cada um pegou uma tocha, uma trombeta, um vaso de barro e uma tocha. Não veio ninguém com uma espada, né? Oxi, como é que vai para a guerra sem espada? Eu vou para uma guerra sem uma espada? Vou fazer o quê? Vou bater com o povo com a trombeta? Vou quebrar um vaso na cabeça do inimigo? Queimar os inimigos com a tocha? Ninguém questionou isso. Mas eles obedeceram a ordem do Gideão que Deus tinha colocado no coração dele. E Gideão diz mais, verso 17. Olhe para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, faça o que eu fizer. Assim que eu e todos que estiverem comigo tocarmos nossa trombeta, toque as suas também, ao redor do acampamento, e grite, pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite, na troca da guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram ao limite do acampamento.
De repente, tocaram a trombeta, quebraram os vasos de barro. Então, os 3 grupos tocaram a trombeta e quebraram os vasos e seguraram a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita. E todos gritaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Veja a estratégia. Eles cercaram o acampamento, 300 homens. Tinha 135 mil homens no exército inimigo. Eles cercaram esse acampamento por onde deu. E chegando lá, eles quebraram o vaso. Quem é o vaso, hein? Quebraram o vaso, levantaram a tocha, fogo do Espírito, e na outra mão, a trombeta anunciando um novo tempo. O Espírito aparece quando eu anuncio um novo tempo. E ali naquele momento, o texto diz que quando todos fizeram a mesma coisa, eles contemplaram a glória de Deus no acampamento. Veja o que o texto diz. Cada homem. Cadê aqui? Vamos voltar. É porque eu estou muito empolgada. Verso 20. Então os 3 grupos tocaram as trombetas, quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita, e todos gritaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Verso 21. Cada homem manteve a sua posição ao redor do acampamento. Viu todos os medianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorado. Enquanto fugia, quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. E os que sobreviveram fugiram. Cadê a espada dos guerreiros agora? Gideão se preparou como guerreiro, levantou um exército para não lutar. O que Deus quer dizer a mim e a você? Você precisa estar pronto para ver aquilo que Deus vai fazer. Não fique parado. Deus está chamando você para se prepare. Prepare que já vem chuva. Foi assim que ele disse o profeta. E ele correu, O que é que tu vê? Ele disse: eu só vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Mas esse é o sinal. Deus está chamando eu e você para se preparar como guerreiro. Mas você não vai precisar lutar. Embora Deus deixou o tempo todo claro para Gideão que ele ia lutar. Você vai derrotar como se fosse só homem. Porque ele não queria que ele pensasse que Deus ia fazer tudo. Deus quer nos pegar de surpresa. Quer dizer, Deus quer que a gente confie na direção que Ele está dando. Eu vou fazer porque eu sei que é Deus que vai fazer mesmo. Eu vou ficar aqui de boa. Eu vou orar nada. Eu sei que Deus vai fazer. Ele é Deus, Ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Ele me prometeu. Eu vou ler a Bíblia nada. Eu sei que tudo já está pronto. Não. Deus está chamando a igreja para se preparar. Você está se preparando para receber as vidas que estão por vir? Você está se enchendo do Espírito para libertar esse povo que está para chegar nessa igreja? Como é que Deus vai mandar a gente para aqui se você não está preparado para receber esse povo? É uma guerra espiritual. Nós precisamos discernir as pessoas quando chegar aqui com suas mazelas, mergulhadas em depressão, com ansiedade, com perseguição, como eu cheguei na igreja toda magoada de cacete, e eu tive quem me acolheu. Precisamos estar preparados para esse povo, para não olhar e julgar. Você está preparado para receber um homossexual aqui? Está preparado? E ele vê a nossa reação quando olhar para ele: vixe, é um viado. Querer essa porta aberta para deixar a vida promíscua que ele vive. Ele só precisa que a igreja abrace ele e o receba como ele é, para que ele entenda quem ele é em Deus. Ele disse: e aqueles que Deus levantou não me despreza, então Deus não me despreza, eu vou deixar essa vida. Você está preparado? Deus quer que a igreja dele se prepare para aquilo que ele vai fazer. E nós precisamos de estar preparados, assim como Gideão se preparou.
Deus em nenhum momento disse a ele que ele não ia precisar lutar. Disse, você vai lutar sim. Você vai derrotar os seus inimigos. Mas na hora, tudo que Gideão tinha era um homem cheio do Espírito e um vaso quebrado. E uma boca que anunciava o novo tempo que chegou. Ele não tinha nenhuma arma de guerra. Ele tinha uma adoração a Deus. Eu preciso me preparar de acordo com os planos de Deus. Nem sempre quando Deus nos chama para a batalha, eu preciso ter uma arma na mão. Eu preciso ser cheio do Espírito e ter o coração quebrantado e contrito, porque assim o Senhor não rejeita. O Deus está em busca desse povo que se prepara para ter um coração quebrantado diante do Senhor, que se enche do seu Espírito, para que o fogo do Espírito apareça e clareie todo o ambiente. Deus está em busca de pessoas de fé, que anuncia que essa leve e temporária tribulação trará para nós como igreja um tempo de glória. Povo que crê na manifestação de Deus. É isso que anuncia o novo tempo. O novo tempo não se baseia naquilo que eu estou vivendo. Se baseia naquilo que Deus pode fazer e vai fazer. Foi isso que Gideão fez naquele lugar. E os inimigos de Gideão foram derrotados pelo Senhor. Aliás, os inimigos do povo de Deus foram derrotados naquele dia. E Gideão perseguiu o general e os matou. Junto com toda a tribo de Manassés. Por que não nos chamou? A gente chamou. Mas Deus dispensou vocês. Deus não queria muita gente para que não se gloriasse. Quero ver aqui, ninguém dizer, que 300 homens venceram 135 mil. Ninguém vai dar aquilo que é de Deus ao homem quando o homem sai do seu lugar de conforto. Quando o homem entra no lugar que só Deus pode andar. Duvida ninguém olhar para a minha vida e dizer, é Deus que está fazendo, é ela que está fazendo isso. É não. A palavra que você está ouvindo hoje, foi Deus que decidiu derramar no meu coração para dar a você. Porque em mim não há força. Eu não sei de nada que não venha do Senhor. Tudo que você está ouvindo aqui nessa noite vem do Espírito. Porque eu não tenho conhecimento nenhum, nunca fiz nenhum curso teológico. A glória é de Deus, então não se sinta incapaz. Porque Ele levantou um vaso que não prestava para nada, para honrar o seu nome. É isso que o Senhor quer nesse tempo. Você está sendo convocado nessa noite para uma guerra que você não vai precisar lutar, mas você precisa se preparar como se fosse lutar. Fique de pé, amado. Tá bom, né? Mas acabou. Eu preciso acabar. Senão a gente vai virar a noite. Eu sou boa, Davi, nisso. Se deixar, meu filho, eu vou me embora. Quem está disposto a obedecer à convocação do Senhor? Saia do seu lugar que milita a sua visão. Deus está convocando você nessa noite para se apresentar homem,